Tudo bem, João? Tudo na paz? Glória a Deus. Pessoal, nós vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar um versículo que está lá no livro de Mateus 5. Vamos lá, vamos dar um pulinho lá. Mateus 5. Lá no Mateus 5, hoje eu preguei um pouquinho sobre isso aqui na igreja, de manhã. Mateus 5. Então, pessoal, para a gente ser abençoado por Deus, o primeiro passo é esse aqui, ó. Vamos lá. Acharam aí? Sim ou não? Ele está dizendo assim, o Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, lá no versículo 8, acharam aí? Ele está dizendo assim, ó. Bem-aventurado os limpos de coração, não é isso? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É só esse versículo aqui para a gente meditar. Hoje, esse versículo parece ser um versículo tão simples, tão fácil, mas não é. Porque no mundo que nós vivemos hoje, é uma luta para a gente manter o nosso coração limpo. Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E a igreja de Cristo, que somos nós, não é o tempo, somos nós. A cada tempo que passa aqui na terra, ela vai sendo mais perseguida. Só que às vezes é um pouquinho diferente de como era lá atrás. Tem alguns lugares aí que não é diferente não. Estão perseguindo a igreja para matar mesmo, né? Tem um país aí que estão matando os cristãos, aquela coisa toda. Estão naquela época ainda de matar, de castigar, né? Aquela coisa toda. Eu profetizo em nome de Jesus que essas chuvinhas vão ficar até tirar esse abafadinho, tá? Porque vai cair assim, mas vai subir naquele vaporzinho, né? E só que, por exemplo, lá de cá, ainda não é proibido pregar a Bíblia, né? Aquela coisa toda. Mas existe outros tipos de perseguição. O inimigo, ele inventa calúnia no seu nome. Hoje mesmo, o pastor Mota pregou, que eu estava olhando lá, nesse mesmo versículo aqui, quer ver? Lá embaixo, no 10. Vamos lá ver lá no versículo 10. Ele está dizendo assim, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguição, não é isso? Por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguindo e mentindo. Isso aqui que me chamou a atenção. O pastor estava pregando lá, mentindo. Então, muitas das vezes o inimigo, ele não consegue achar nada na sua vida para acusar você. Lembra que o demônio, ele usou aqueles pessoal lá ele usou aquele pessoal lá do Daniel, lembra? Ele usou o pessoal do Daniel, procurando Daniel, alguma coisa que pudesse acusar o Daniel, algum vício ou culpa, não é isso? Eles procuraram Daniel, algum vício ou culpa, para ver se conseguia acusar ele de alguma coisa. Não acharam. Então foram procurar na lei de Deus. E muitas das vezes funciona assim. O demônio, ele procura na sua vida algum vício, alguma culpa, alguma coisa que possa te acusar, que possa as pessoas olhar para você e achar que você não é nem de Deus. Se ele não achar, ele vai inventar mentira, calúnia com o seu nome.
Mas, pastor, como é que você sabe isso? É simples. Hoje eu estava meditando de manhã, quando eu saí de casa, na vida de Jesus. Jesus era o Filho de Deus, ele estava em forma de homem. Todo mundo tentava afastar as pessoas de Jesus. Todo mundo tentava, um montão de gente tentava acusar Jesus. Ficavam procurando em Jesus alguma coisa que pudesse impedir as pessoas de acreditar em Jesus, de acreditar no que Jesus estava falando. Você está entendendo? Eles lutavam para afastar as pessoas de Jesus, para arrumar alguma coisa para incriminar Jesus, que as pessoas não quisessem mais ouvir ele. Por quê? Porque ele era a verdade. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o diabo sabia que as pessoas que ouvissem Jesus iam ser libertas. Então o que ele fazia? Ele procurava achar um vício, uma culpa, alguma coisa, não achava. Aí eles faziam o quê? Isso aqui, ó, mentindo, eles faziam isso com Jesus. Porque eles acusaram Jesus de príncipe de Beelzebul, filho de prostituta. Isso era verdade, gente? Era. E outras coisas mais, impostor, blasfemador. Teve uma hora que acusaram ele de tanta coisa, que teve até um homem lá que falou assim: ué, mas você não vai se defender, não? Entendeu? Tudo isso por quê? Porque não tinham o que falar de Jesus, então eles estavam inventando. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós que somos cristãos, nós passamos por isso. Às vezes, é porque Jesus, ele disse, né, que não há nada oculto nem escondido. Você começa a orar, Deus, ele vai trazer aquilo à tona, porque não há nada oculto que não há de ser revelado. Jesus disse que nenhuma ferramenta preparada contra nós irá prevalecer, certo? Então, quando você começa a orar, Deus, ele mostra a verdade, o que está no oculto, o que está escondido. Mostra a verdade para outra pessoa. Está entendendo? Aquela pessoa que estava, às vezes, te acusando, mentindo, Deus vai mostrar a verdade para aquela pessoa, que você é uma pessoa de Deus. E aqueles que ele não consegue mostrar a verdade de jeito nenhum, Deus também vai te livrar daquela perseguição. Você tem que prestar atenção numa coisa. Presta bem atenção. Jesus, ele disse lá no livro de Apocalipse, ele falou assim, ó: procura lembrar aonde que você caiu e volte ao primeiro amor e pratique as primeiras obras. Por que isso? Porque talvez quando entra às vezes um espírito na pessoa, maligno, né? Se você não procurar buscar a Deus, se santificar, se consagrar, pedir a Deus para te mostrar, ele vai ficar em você te enganando. Aí ele joga você contra as pessoas, ele usa para você para fazer mal lenha e você não enxerga que é em você. O Jonas era assim, o Jonas, ele não estava legal com Deus. Ele estava fazendo maior tempestade no barco. Só que ele não estava percebendo que o problema estava nele. Entendeu? Agora começou o comecinho do ano, a gente tem que fazer uma autoanálise. Quem está comandando você e a sua mente? Você tem que ver isso. Você é a mesma pessoa que você era antes? Tudo isso a gente tem que observar. E tudo aquilo que não é de Deus, a gente tem que tirar. Mentira, ódio, pornografia, está entendendo? E outras coisas que Deus não aceita. Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos supor assim um exemplo. Eu não tenho intenção de ter um relacionamento. Ou mesmo se eu tivesse um exemplo, não tenho.
Mas se eu tivesse ou não tivesse, preste bem atenção. Eu sou uma mulher, não sou? Aí eu sei que um cara está interessado em mim. Eu sei que o cara está interessado. Eu estou dando um exemplo meu, porque eu não posso dar exemplo de ninguém. Eu estou dando um exemplo meu, mas esse é um exemplo. Eu sei que o cara está interessado em mim. Eu não quero nada com ele. Ou mesmo se eu tivesse que ter um relacionamento, não sei, não vou ter, não sei. Mas vamos supor que eu não quisesse ter um relacionamento, mas eu sei que ele tem um interesse. Ou mesmo que não fosse uma pessoa específica, né? Poderia ser mais uma pessoa. Vou dar uma explicação que vocês vão entender. Aí eu não quero um relacionamento, mas eu fico provocando aquele cara. Você está entendendo? De vez em quando eu passo lá boto uma roupinha, aí eu passo lá um batomzinho, estou de batomzinho, não é por causa disso não, tá, gente? É porque eu quase não uso batom, mas não tem nada a ver com isso não, graças a Deus. O interesse aqui é só Jesus. Mas eu estou falando assim, Deus sabe qual foi a intenção do meu coração para que eu me arrumei, eu me arrumo para Jesus. Mas tem gente que se arruma para provocar o outro. Você está entendendo? Sabe que o cara está meio afim e tal. E mesmo que o cara não esteja afim, a mulher vai se arruma, mas na intenção de chamar a atenção dos homens, no caso. Vou me arrumar, vou ficar bonito. Jesus vai olhar para mim, esse cano vai olhar para mim. Isso é um pecado, você sabia disso? Isso é um pecado de lascívia. Quando você está... sensualidade, você está querendo seduzir uma pessoa ou até provocar uma pessoa que você sabe que a pessoa gosta de você. Não é para você fazer isso. Uma pessoa de Deus não faz esse tipo de coisa. Se você tiver que se arrumar, ficar bonitinho, fica para Jesus. Jesus vai se agradar de ver o filho dele, a filha dela bonitinho, cheirosinho para ele. Mas nunca faça isso na intenção de alguém. Isso não é legal. Se você não quer a pessoa, se você não quer o relacionamento, mas para que você vai ficar fazendo isso? Inclusive, deixa eu te explicar uma coisa, que eu tenho certeza disso que eu estou falando. Isso não é uma coisa que eu estou falando abobrinha, não. Eu estou falando 100% verdade. Isso é um demônio, sabia disso? É um demônio. Tem mulher que bota um shortinho bem curtinho, aí quando ela quer sair, ela quer mostrar que os outros olhem para ela, que os outros mexam com ela. São os tipos de sensualidade, são demônios. Aí bota lá um decote para chamar a atenção. Isso é um espírito, isso é pecado, você está fazendo outra pessoa pecar. Às vezes até homem casado. Você entendeu? A gente tem que ser pessoa limpa de coração. Você não pode fazer isso. Entendeu? A não ser que seja, por exemplo, aqui, igual a Luciene antes, ela é esposa do Anderson. Ela vai botar um batomzinho, o Anderson vai ficar todo é esposo dela, é diferente. Entendeu? A mulher casada, ela cuida de agradar ao Senhor e ao marido, não é isso? É diferente. Você está fazendo do seu marido. Agora que você faz isso para chamar a atenção dos outros, isso é um pecado de lascívia. Isso não é legal. O seu coração tem que estar limpo com Deus, pessoal. Não podemos fazer esse tipo de coisa. Eu vou conversar com o Bernardino que é para fazer ciúme no Getúlio. Está tudo errado também. Esses pensamentos são pensamentos que vai entrando. Se deixar, vai mudando o seu coração. É ódio, é mágoa, é ressentimento, é falta de perdão. É alguém que nem o pastor Mota pregou hoje, que está preso no seu coração, que você não perdoou a pessoa, você está com raiva da pessoa. Tudo isso você tem que limpar seu coração, gente. Bem-aventurado, está escrito aí, os limpos de coração, porque você tem que ver Deus agir na sua vida. E outra coisa, pode ter certeza absoluta, quando eu me arrumo todinha, a minha intenção é chamar a atenção dos outros, os homens olhar para mim, mexer comigo, isso é um pecado, isso é um espírito. Ele começa a entrar na vida da mulher, aos pouquinhos, daqui a pouco, se ela não vê, ela está totalmente transformada. Vai perdendo a presença de Deus.
perdendo a presença de Deus. Isso é sensualidade, lascívia. A gente não pode usar nosso corpo, nossa aparência para esse tipo de coisa, gente. Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Agora, quando a pessoa casa, aí não, aí não custa nada a mulher botar um perfuminho, entendeu? Não estou falando que você, se você não é casado, você não pode se arrumar e ficar sem perfume, não. Não é isso não, gente. Peraí, eu sou viúva, mas eu me cuido, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando que para quem você está fazendo isso? Qual a intenção que você está se cuidando? É porque Jesus mandou você se amar, porque Ele disse, né? Amarás seu próximo como a ti mesmo. Você está fazendo isso para Jesus, você está limpinho, bonitinho para Jesus, é a intenção que você está fazendo, entendeu? Ou você está fazendo para provocar alguém. Não faça isso é pecado, entendeu? Isso é um pecado. Então tudo isso a gente tem que aprender na palavra, para a gente entender. Pastora, por que a senhora fala isso? Eu já fui assim, gente. Eu tinha esses espíritos na minha vida, eu andava praticamente nua. Eu não era uma pessoa voltada assim para a prostituição, não era. Eu fui viver com Samuel, eu era muito novinha ainda. Muito novinha. Eu e Samuel era praticamente criança. E a gente ficamos a vida inteira juntos, praticamente. Então eu não era uma pessoa voltada assim para ficar dando mole para os outros, traindo Samuel, não. Isso aí eu bebia, eu comia, eu cheirei, eu era brigona, eu batia nele, ele me batia. A gente era terrível, mentia. Mas nessa parte eu não era assim, nem eu nem ele. A gente nunca foi assim, de negócio de trair um ou outro, nunca. Samuel também nunca foi assim. Só que roupa curta, eu usava roupa curta, arrumava problema na rua às vezes. Até com ele. Às vezes o cara olhava, ele não gostava, aquela coisa toda, mas era um espírito, eu não tinha intenção de trair ele, mas o que estava em mim gostava de chamar a atenção, entendeu? Era um espírito de lascívia. Hoje eu não faço mais isso, meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, eu não vou usar decote, entendeu? Até minhas calças, não sei se vocês reparam, minhas calças compridas, né? Até as calças compridas que eu uso, eu não sei se vocês reparam que a minha calça é bem larguinha. Eu acho que a calça mais justinha que eu tenho é essa aqui, ó. Essa aqui é a minha parte aqui. Nem aquelas calças, não estou falando para você não usar isso não, mas nem aquelas calças, leg, eu não costumo usar essas calças. Entendeu? Não costumo, porque eu não faço isso, porque isso não é coisa de pessoa de Deus. Mas, pastor, a gente pode usar calça leg? Pode, depende de como você for usar. A Yasmin, ela usa calça leg. Mas eu sempre falo para mim, a calça leg é o seguinte, você tem que botar com uma blusinha comprida. Entendeu? Que tampe, que venha mais ou menos assim, abaixo do coisinho, por causa do volumezinho, entendeu? Do blusinho, aquela coisa para tampar aquilo ali. Porque às vezes a pessoa bota aquela calça, não é pelada, mas também mostra o volume todo de corpo, não precisa disso, entendeu? Então isso aí, presta bem atenção, nunca deixe esse espírito entrar na tua vida, porque isso afasta a santidade de Deus, entendeu? Tudo que é voltado para pornografia, lascívia, essas coisas assim, isso afasta o Espírito Santo de Deus. Você tem que ter sua mente santa. Você não é melhor do que ninguém, mas você tem que ter sua mente santa. Pode carregar esses troços no teu coração. Estão entendendo? Sim ou não? Bem-aventurados limpos de coração. Agora eu vou mostrar um negócio a você. Cadê o celular? Vou mostrar um negócio a você aqui, que você vai ver que eu não estou exagerando. Glória a Deus. Se você não respeitar o templo que é de Deus, como é que vai ser? Por isso que tem tanta gente aí tendo problema, você vê? Eu já vi muitas pessoas destruir o templo de Deus. Eu já tive colegas minhas que arrancaram útero, arrancaram mama, arrancaram tudo, cheio de problema. Mas por quê? Prostituir, sair com um, sair com o outro.
daqui a pouco vem a bomba. O salário do pecado é o quê? A pessoa quer expor. Deus que me perdoe, meu Deus, que eu não desejo mal para ninguém. E eu não estou falando isso para ofender ninguém, mas aí a pessoa, Deus está falando, a pessoa vai lá, fica aqueles decotes, com seio de fora, exibindo para todo mundo, como se fosse uma vitrine, o que é de Deus, não é isso? Quantas pessoas fez isso e depois teve problema, teve que arrancar a mão? Um câncer, tumor, você está entendendo? Para que fez isso? Podia ter respeitado o templo de Deus. Gente, a aparência, tudo nesse mundo passa. A palavra de Deus não passa. Jesus não falou, céu e terra passará, mas a minha palavra permanecerá para sempre. É bobeira a pessoa fazer isso. Ah, mas isso aí não tem nada a ver não, só a pastora fala por causa que ela está sozinha porque ela quer, mas eu estou nova ainda, eu posso namorar o Geraldino, o Bernardino. Você pode, mas fora do casamento isso está errado. Depois, Deus que me perdoe, dá um troço, não é que eu estou desejando mal não, o salário do pecado é a morte. Se você ir para o lado do pecado, o diabo ele tá autorizado a tocar em qualquer parte do seu corpo. Você está entendendo? Você não respeitou as coisas santas de Deus. Tem que vigiar isso, pessoal. Tem que orar a Deus sério. Entendeu? Se consagrar a Deus. Essa madrugada, eu aclarei um dia orando. Acordei de madrugada, orei, mas aclarei o dia orando. Tem gente que não ora. Senhor, meu Deus, pronto, está resolvido. A pessoa não ora, a pessoa não faz o jejum, a pessoa não se consagra, não faz nada. Eu estive aí uns diazinhos aí, eu andei uns diazinhos aí que eu pedi oração, não pedi oração a vocês, por causa do meu estômago, aquela coisa toda, mas mesmo que de ontem para cá, eu comecei a me alimentar melhor. Digamos que de ontem para cá que eu voltei comendo aos pouquinhos, né? Devagarinho. Mas mesmo assim, hoje de manhã eu vim para a igreja e jejuei. Eu não estou de jejum, mas de manhã eu jejuei. Eu orei de madrugada, fiz meu jejum. Depois que eu fui para casa, comi alguma coisa. Mesmo assim, eu não paro de jejuar. Tem gente que já está bem, cheia de saúde, a pessoa não aguenta fazer 3 horas de jejum. Você está entendendo? Você não ora no jejum, não se prepara, o diabo vai ficar enganando você. Enganou 2025, vai enganar 2026 e vamos embora. A mesma coisa, preste atenção, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso lá. A mesma coisa é aquela pessoa que ela peca contra as pessoas de Deus. Ela perdeu o temor. Tem pessoa que perde o temor. Ela não respeita mais o homem de Deus, mulher de Deus, tiver que discutir com o pastor, que o pastor vai discutir. O negócio é sério. Você está entendendo? E a gente tem que ver isso. Mesmo que tivesse motivo, não é para você fazer isso. Você tem que orar, vai lá orar, ver direitinho o que está acontecendo, ora de novo. É isso que você tem que fazer. Isso é pecado. Ah, não concordo com a palavra, tudo que a palavra fala está errado. Então o que está certo então? Se eu já sei que está certo, eu não preciso nem ouvir mais nada. Então não funciona assim não, gente. Ah, pastor, mas a senhora ouve a palavra? Eu ouço. O pastor pregou essa palavra aqui, ó. Só que eu li só um versículo aqui, 2 versículos, né? Ele pregou essa palavra aqui todinho. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, que eu tenho aprendido, sabe? Eu vou orando a Deus, orando, eu vou observando as coisas, porque aonde a gente cai naquela tentação, aquilo é
foi só você cair, aquilo foi um aprendizado para você não cair mais. Você caiu numa tentação, aquilo é um aprendizado para você não cair mais. Pastor, me explica isso aí. Esse negócio de contenda, disse-me diz, isso é um espírito também, sabia? O mesmo espírito que fazia isso lá no céu. E se ele entrar na tua vida, você vai virar uma pessoa contendeira. Aonde você está, a confusão está junto com você. Não tem pessoa que é assim, está tudo em paz, tudo sossegado, aleluia, glória a Deus, chegou a pessoa, acabou a paz. O problema parece que anda junto com a pessoa, acompanha a pessoa. Se você não vigiar, você vai virar uma pessoa contendeira, tudo seu com contenda, com problema, não sei o quê. Entendeu? Mas pastor, por que eu faço para não ficar desse jeito? Você tem que orar e se consagrar a Deus. Quanto mais perto você estiver da luz, mais você vai enxergar se você está bem ou se você não está bem com Deus. Você entendeu direitinho? Sim ou não? Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu não sou, já cansei de falar isso aqui, todo dia eu falo isso aqui no culto, quase todo dia. Eu não sou melhor do que ninguém, mais santa do que ninguém, não sou. Mas eu tenho meu coração muito quebrantado. Naquilo que eu sei que aquilo é pecado, eu fujo daquilo ali. Aquilo tenta até me segurar, sabe? Porque o pecado ele tenta prender você. Quem comete pecado é servo do pecado, mas você tem que fugir de tudo aquilo que é pecado. Outra coisa que eu tenho muito cuidado são meus pais. Meus pais, eu tenho muito cuidado com meus pais. Eu posso não ser assim, a melhor filha do mundo, mas eu tenho muito cuidado. Eu falei um dia meio assim, eu não falei com grosseria, mas eu senti que o jeito que eu falei com a minha mãe não estava legal. Não foi uma ignorância, mas foi um jeito esquisito. Aí eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, mãe, rapaz, eu queria te pedir perdão, mas você está pedindo perdão por quê? Você não fez nada? Irmã, eu falei que a senhora é meio esquisito. Que falou meio esquisito? Nada. Tu não fez nada comigo, como é que pode pedir perdão? Eu falei, mãe, eu só quero saber o seguinte, a senhora me perdoa ou não me perdoa? Nada, mas o que tem? Isso não foi nada demais. Não foi sim, porque você é minha mãe. Tem que falar com a senhora com direito. Eu não te tratei mal, mesmo assim também na correria eu falei de qualquer maneira, isso não se faz. Eu pedi perdão um dia desse, porque às vezes a pessoa, não existe ninguém perfeito não, gente. Tu quer ver aonde que mora o problema? Sabe aonde que mora o problema? Na vida de uma pessoa, quando ela se acha que ela é perfeita, quando ela se acha que ela é perfeita, que só ela que está certa, que ela não erra, que só os outros que erram ela, isso é um problema muito sério, porque nós sabemos que não existe ninguém perfeito. A própria Bíblia disse isso, que aquele que disser que não tem pecado está fazendo o quê? Então o problema que a gente luta para não pecar, mas o problema mais sério não é só você pecar não, é você pecar e você não ter a humildade de reconhecer o seu erro, você não ter uma humildade de pedir perdão. Eu não tenho dificuldade de pedir perdão, gente, não tenho. Se aquilo me incomodar, eu preciso de perdão daquela pessoa, eu não tenho dificuldade de pedir perdão. Aquilo ali, minha mãe falou que não precisava, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, não, ficou uma cobrança. Eu não, vou me limpar com minha mãe. Pedir perdão a ela, depois pedir perdão a Deus, Senhor. E agora eu já pedi perdão. A ela eu pedi perdão ao Senhor, agora eu estou livre. Mas tem gente que não pede perdão, que acha que não precisa pedir perdão a ninguém. Gente, não podemos ser assim. Uma pessoa que ficou desse jeito, sabe quem foi? Saul. Saul, ele não pedia perdão, ele não achava que ele estava errado.
O problema todo de Saul foi esse. O Davi, ele cometeu um erro muito mais sério do que o de Saul. Ele cometeu um pecado de adultério com a Batseba. Acertei. E ele ainda forjou a morte do marido da Batseba. Sendo que Deus perdoou Davi. O Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Já o Saul, ele não conseguiu o perdão. Qual era a diferença entre Davi e Saul? O Davi, ele por ser um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um coração quebrantado. O Davi, ele se arrependia. Ele reconhecia, desculpe eu falar, tem muitos anos que eu não falo isso, talvez você não vai entender isso. Se você pegar um livro aí de um pregador lá de trás, naquela época lá da igreja pentecostal, lá no começo lá, você vai ler lá e você vai entender o que eu estou falando, mas ele reconhecia a miséria dele. Não é miséria financeira não, a miséria que ele estava no pecado, precisava do perdão de Deus. Tanto é que ele tirou as roupas reais, tirou a coroa dele e ele foi se humilhar para Deus. Tu viu Saul fazer isso? Alguém viu Saul fazer isso? Quando o profeta foi lá falar para ele que ele pecou? Muito pelo contrário, ele não rasgou a roupa dele, ele rasgou a roupa do profeta. Não tem gente que rasga a veste? Ele não rasgou as vestes, ele rasgou as vestes dos outros. Quem se achava tão certo, pega voou no profeta, rasgou a roupa do profeta. Os dois eram reis, mas um era humilde. Um era um rei humilde, tinha um coração quebrantado e reconhecia seus pecados, suas falhas e seu erro. O outro era um rei, mas era um rei orgulhoso, só ele estava certo. Ele não tinha pecado nenhum. Ele sabia o que estava fazendo, que aquilo ali era para dar de holocausto para Deus. Lembra daqueles dois homens que foram morar no monte? Lembra dessa passagem? Que o cara se achava muito religioso. Isso aí, gente, isso que eu estou falando aqui, parece ser uma coisa boba, mas não é não, gente. Se você estudar isso aqui em casa, você vai ver que isso que eu estou falando é muito profundo. Só obtém o perdão de Deus quem é humilde. Quem reconhece que é um pecador, que erra, que tem as suas falhas. Agora, se eu começar a achar que eu não erro, que todo mundo está errado, só eu estou certo, não, mas eu não tenho defeito, eu não tenho problema nenhum, eu estou muito mal com Deus. Porque se eu não reconhecer os meus erros, como é que eu vou ser perdoado? O Davi e Saul aconteceu isso. Um rei que era humilde, que abaixava a cabeça, que aceitava a repreensão, e um outro rei que era duro de coração. Ele não aceitava, para ele só ele estava certo. Então, vamos ver isso aqui rapidinho. Lucas 18. Vamos lá para Lucas 18. Lucas 18.
assustando à toa? O que está acontecendo aí? Hã? Poxa! Quase que o pessoal está correndo aí também. Eu estou mostrando para ele a chuva, né? Eu sei que é o quê? Um anjo entrou na igreja aí? Oi? Ah, não, eu estou falando que ainda bem que você encerra cedo agora, né? Que é isso? Aí, a chuvinha aí. Agora deu uma molhar as plantinhas para não deixar na perna, não? Hã? Oi? Demorou, mas chegou a chuvinha. Mas em nome de Jesus, eu estou profetizando que vai só refrescar a perna dele, em nome de Jesus. Gente, se você meditar nessa palavra em casa, você vai aprender muito isso aqui. Olha só, a parábola do fariseu e do publicano, não é isso? E disse também esta parábola àqueles que confiavam em quem? Em si mesmo. E tem gente que não conta com a misericórdia de Deus, que não reconhece que ele é um pecador, não é uma pecadora, que é falho e que precisa da ajuda de Deus para mudar. Entendeu? Que precisa orar. Tem pessoas que não reconhecem os seus erros diante de Deus, não pedem a Deus, Senhor, me muda meus erros. Me ajuda a mudar, me ensina a ser uma pessoa humilde. Me ensina a amar as pessoas, ainda no pecado. Porque tem gente que só ama o outro se o outro estiver muito bem, está tratando bem, mas a palavra de Deus diz o seguinte: se você ama os que vos amam, o que tem que você vai estar fazendo? Isso os pecadores também fazem. Ele está mandando você amar os seus inimigos, não é isso que ele está falando? E às vezes a pessoa não ama o seu inimigo, só ama os seus amigos. A pessoa te tratou bem, te deu um abraço, falou bem de você, você ama a pessoa, mas a pessoa fala mal de você, sei lá, te espraguejar, jogar uma praga em você, você já não ama mais a pessoa. Você guarda um ódio, guarda uma raiva. Mas Jesus mandou você amar quem? Pastor, mas a senhora não pode falar sobre posse. Você já levou um tapa na cara? Sem você fazer nada? Eu já. Um ano, se o João estava ali, viu que a mulher manifestada, o que a mulher falava? O que ela falava? Eu te odeio. Eu te odeio. Você viu odiando aquela mulher? Viram odiando ela? Eu expulsei lá o negócio dela, depois como que eu tratei ela? Tratei ela mal? Então eu posso pregar isso. Porque se fosse outra, né? Eu nunca te vi, me odeia. Entendeu? Tá bom, eu te odeio também. Não, não é assim. Quem estava aqui o dia que aquela mulher entrou aqui, se não ia quebrar meu telefone? Né? Do nada, nunca vi a mulher da minha vida. Tá gravando no Face, né? Tu não vai gravar no Face nada não, queria quebrar meu telefone de qualquer jeito. Quem estava mais aqui? Era Solange? O João estava aí também, não estava? Estava que você veio aqui que tentar segurar a mulher para querer quebrar meu celular. E lembra desse dia? Depois ela passou aqui no outro dia, eu estava mexendo no carro. Aí ela passou 2 para lá, 3 para cá. Já viu a pessoa quando está bem embriagada? Ela fica andando de zigue-zague. Aí ela andando de zigue-zague, parou ali, olhou para minha cara, eu mexendo no carro. Ficou assim me olhando. Falei, boa tarde, senhora. Boa tarde, não. Se eu ver você gravando naquele Face, ali no meio da rua. E foi ela falando, tu não vai gravar em Face nenhuma, não. Pra lá e pra cá, fazendo zigue-zague. Gente, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus que eu não posso mentir.
Eu olhei lá e todo escangalhado, tá ali, o short todo, uma parte toda embolada lá em cima, outra lá embaixo. Meu Deus, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu, no meu coração, falei, meu Deus, tem misericórdia dessa mulher. Ajuda essa mulher, desperta, tira ela dessa vida. Embriagada, toda largada no meio da rua, quase que o carro pegou. Lá, meu Deus, guarda essa mulher, tem misericórdia. Se fosse outra, eu ia falar o quê? Praga, vai morrer, mexeu com o ungido de Deus, demora quando o carro pega. Não é isso? O carro quase pegou ela. Eu não orei ainda para ela, guarda essa mulher. Gente, é um ser humano, pessoal. Amai a vossos inimigos. Você está entendendo? Aí fica a pessoa cheia de raiva, cheia de ódio, menos que isso a pessoa odeia. É esquisito o negócio. Então ele diz assim, os que confiavam em si mesmo, crendo que eram o quê, pessoal? Crendo que eram justos. Ele confiava nele mesmo, ele achava que ele era muito santo, que ele era melhor do que os outros, que era mais santo do que os outros. Tem gente que é assim, que a pessoa acha que todo mundo tem que pedir perdão a ele ou a ela, mas ele não precisa, ou ela não precisa de perdão de ninguém. Todo mundo erra com ele, com ela, mas ela não erra. A pessoa não enxerga os próprios erros. Como Davi, disse, Senhor, quem pode entender os próprios erros? Você tem que orar no lugar e pedir a Deus. Jesus, me ajuda a enxergar os meus próprios erros. Porque de repente você está olhando o erro nos outros. Mas você já parou para pedir a Deus para olhar os seus erros primeiro? Não, mas é que eu estou orando pelo Bernardino? Sim, mas o que a Bíblia falou? Hipócrita, tira a primeira trava do seu olho, que aí você vai enxergar bem e vai conseguir tirar o olho do seu irmão. Entendeu? Eu estou querendo consertar o outro, mas eu estou toda morta. Sim ou não? Se fosse, se eu bebesse, toma um Big Night, aí chego para ele e sou irmão, pelo amor de Deus, bebe não, bebida faz mal, mas poxa, eu não sou a primeira a beber. Como é que eu vou te dar esse conselho? Tem gente que bebe e fica chateado com o outro bebe. Às vezes tem até casal que é assim, sabia? A mulher bebe também, mas fica chateada. Não, o Bernardino tem que parar de beber, mas por que ela não para também? Ela está dando um mau exemplo. E vice-versa. Às vezes o marido, não, minha mulher, não quero minha mulher bebendo, não. Mas ele enche o pote. Mas ele está querendo ensinar, mas cadê o exemplo? Gente, se cada um de nós, essa palavra é uma palavra-chave que eu estou te dando essa noite. Se cada um de nós parar de ficar olhando para o problema do outro, o erro do outro, o que o outro está fazendo, começar a olhar para você mesmo e pedir a Deus, eu quero mudar na tua presença, tudo vai mudar, gente. Vai ser diferente. O problema é que a gente fica julgando o outro lá. Xingou, está errado. Mas isso ali que fulano fez, isso é pecado, isso está errado. Enquanto isso, você está se afastando de Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Que tal você ir lá, se consertar com Deus, pedir a Deus, Senhor, me mostre meus próprios erros e tal, pede perdão a Deus, se conserta, aí quando você estiver naquela santidade, aí você pode orar pelo outro. Aí eu, em pecado, eu quero tirar você do pecado. Mas a Bíblia diz o seguinte, que pode um cego guiar outro cego, os dois cairão onde? Na cova. Porque eu estou em pecado, mas estou
tentando tirar você do pecado. Não é melhor eu sair primeiro do pecado? Do que tentar tirar você? Sim ou não? Está dois dentro de um poço. Igual hoje eu vi lá, tu viu na reportagem, o casal caiu dentro do poço? Não? Eu não sei o que a pessoa estava fazendo da vida, não. Eles caíram os dois dentro do poço. Primeiro, aí chamaram o bombeiro lá, aí disseram que estava numa festa de Réveillon. Aí está lá, a menina e o rapaz. Diz a menina que eles estavam bebendo os Illuminati lá, que a menina foi fazer um pipi ali, porque estava numa parte escura. Quando ela, não sei se era isso que eles estavam fazendo lá, ela que disse. Entendeu? Aí ela disse que não sabia que ali tinha um poço, tropeçou e caiu dentro do poço. O poço tinha 6 metros. E aí o rapaz pulou. Assim que ela caiu, o rapaz pulou atrás dela para tentar salvar ela. Sabe o que salvou eles? Um fio de eletricidade. O fio da bomba, que estava desligada. Se tivesse ligado, já era. O fio da bomba que estava desligado. Eles penduraram e ficaram segurando o fio da bomba até o socorro chegar. Tiraram os dois lá de dentro. O rapaz ainda estava bem, ele tinha menos tempo que ele estava lá, mas a menina que tinha mais tempo teve aquele, foi internado com aquele negócio de, como é que é? Hipotermia, sei lá, um negócio assim, quando ficou um tempo dentro da água. Aí o casal passou um perrengue no ano. Imagina no ano novo, ficar preso nada no poço, 100 metros. Misericórdia, né? Mas vamos supor assim, caiu dois dentro do poço, os dois estão lá. Quem vai salvar quem, irmão? Ninguém pode. Os dois estão pendurados lá. Como é que não ia salvar o outro? Agora, se um deles conseguisse sair daquele fiozinho ali, se um deles conseguisse sair, tinha como tirar a pessoa que estava lá. Aliás, esse rapaz também não foi nada sábio. Quem devia jogar uma corda, alguma coisa, ele pulou atrás da menina. Você está entendendo? Olha a sabedoria dele. Eu acho que ele tinha que tomar neurobilinagem. Porque ele devia jogar uma corda, alguma coisa para tirar a menina, ele pulou, ficou os dois pendurados lá. Entendeu? Então, irmão, como que eu vou salvar uma pessoa se eu também estou no buraco, junto com ela? Eu tenho que sair do buraco para ajudar a pessoa, sim ou não? Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte aqui, crendo que era justo, e o que eles faziam? Desprezavam os outros. Tem gente que acha que tão santo, que quer humilhar os outros, quer desprezar os outros, quer tratar os outros mal. Todo mundo para ele ou para ela é pecador, é sujo. Pedro que era assim. Pedro, todo mundo com Pedro era pecador, todo mundo era imundo, só ele que era santo. Até que um dia Jesus deu uma visão a ele lá e falou: Pedro, não chame comum imundo aquilo que Deus purificou. Porque ele achava que só ele que era santo, o resto todo mundo era sujo, era imundo, não prestava. Tem gente que é assim, pensa que ninguém presta, só ele que presta, só ela que presta, só ele que está certo, só ela que está certo. Só ele ou ela que deve ser perdoado. É esquisito o negócio. Que não precisa se consertar, não precisa pedir perdão, está bom assim mesmo. E desprezar os outros, não é isso? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só, eu sou Deus, eu sou santo, eu não sou como esses pecadores aí não. Irmão, todos nós pecamos, todos nós
Somos dependentes da graça de Deus. Tudo foi encerrado debaixo do pecado para que a graça de Deus cobrisse todos nós. Não existe eu sou santo, eu já estou certo, não existe isso. Todos nós precisamos da misericórdia do perdão de Deus. E se a gente não recorrer a Ele, você não consegue mudar, você vai continuar errando. Esse aqui não, ele, eu não sou igual aos demais homens, eu não sou. Isso aí são tudo um bando de pecador. Entendeu? Eu não sou pecador, eu sou santo. Ele tinha os pecados dele, ele só não estava enxergando, mas tinha. A Bíblia não diz que aquele que diz que não tem pecado é o quê? É o quê? Esse homem aqui era mentiroso, ele disse que ele não tinha erro nenhum. Ele estava tudo certo. Ó. E estando em pé, orava, né? Não. Orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Está vendo como ele enxergava defeito em todo mundo? Para ele, todo mundo era pecador, menos ele. Não é isso que ele falou aqui? Eu não sou como esses roubadores, esses adúlteros aí, esses publicanos, eu não sou assim. Nem como esse aí, ó. Ele desprezava o amigo que estava lá orando perto dele. Estou falando, irmão, o problema é quando a gente começa a achar que a gente não precisa se arrepender, não precisa mais do perdão de ninguém, a gente é melhor do que todo mundo, que a gente é mais santo que os outros, que todo mundo erra, só a gente que não. Isso é um problema, pessoal. Enquanto você se arrepender, enquanto você for humilde, enquanto você fazer como Davi, se humilhar diante de Deus, para Deus te purificar dos seus erros, você enxergar que você é um pobre pecador dependente de Deus, tá bom para você. Agora, se você começar a achar que você não precisa mais, todo mundo tem que te pedir perdão, você não pede perdão a ninguém, todo mundo erra, só você que não erra, isso é um problema na sua vida. Escuta o que eu estou te falando, isso é um problema. Aí ele disse o seguinte, como os roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Está vendo? A pessoa fala que no Novo Testamento não fala sobre dízimo, não fala assim. E dou o dízimo, eu sou dizimista. Sou dizimista, jejum, vou para a igreja, eu oro. Ele não confiava na misericórdia de Deus, ele confiava nele mesmo. Por quê? Na verdade, se a gente fizer tudo certinho, vamos supor assim, que se de hoje em diante, você não cometesse mais um erro na sua vida, que você vai cometer. Não adianta dizer que isso, não sei quando você chegar no céu, você vai cometer. Mas vamos supor que você não cometesse mais nenhum erro, e você fizesse tudo certinho para Deus. Mesmo assim, você não ia poder se achar melhor do que ninguém, nem mais santo do que ninguém. Porque todos nós, tudo se encerrou debaixo do pecado. Porque todos pecaram. Todos nós somos dependentes da graça de Cristo. Se você fizesse tudo certinho, isso para Deus não seria um motivo para Jesus te salvar. Porque Jesus não vai salvar você por obras que você faz. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela misericórdia. Não é porque nós somos bonzinhos. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu sou tão boazinho.
Getúlio, aquele lá mesmo, Geraldinho faz dizer, não, eu sou santo. Não faça isso. Ele confiava nele mesmo, nas obras que ele fazia. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia: Senhor, eu preciso do seu perdão, eu sou um pecador, eu erro, eu sou falho. Eu, quando vou orar a Deus, gente, eu não chego lá para ele, não, Senhor, porque eu sabe como é que é, eu sou pastor. Não. Misericórdia, você não está perto da minha oração, você não escuta o que eu falo para Deus. Falou, meu Deus, eu sou tão dependente do Senhor, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de erros que eu preciso que o Senhor me ajude a consertar. Eu sou tão pequenininha diante do Senhor, essa é a minha oração, gente. Eu não chego lá não, porque eu sou. Que Bernardino chegou. Eu sou de irmão, pelo amor de Deus. Se eu olhasse para mim, eu penso que você é mais santo que todo mundo. Legal, né? Não existe isso, gente. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, não aquele. Por quê? Qualquer que a si mesmo se exalta, será o quê? Humilhado. Mas o que qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Entendeu? Tem gente que ela mesmo se exalta. Ela se acha melhor do que os outros, se acha mais santo, se acha porque faz umas coisinhas a mais. A pessoa acha que é mais santo que os outros. Não é assim. Vou mostrar isso aqui rapidinho, tá, gente? Rapidinho, só para a gente já encerrar já contigo. Romanos 3. Romanos 3, achar aí? Romanos 3, versículo 23, acharam? Porque todos pecaram, não é isso? E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Pode ninguém falar, eu não sou pecador. Não. Todos pecaram. Sendo justificado gratuitamente pelo quê? Pela graça, que é o favor que nós não merecemos. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Vou dar uma paradinha para você entender. Porque todos pecaram. Nós somos justificados, somos abençoados por graça, por misericórdia. Não é porque nós merecemos isso. Não é porque somos mais santos do que os outros. Não é isso. Entendeu? Agora, mais só no tipo a gente mostra. Você até tem que agradecer a Deus. Porque se você não vive aí no mundão, no pecado aí, que Jesus te libertou, pela graça dele ele te libertou, pela graça dele ele está te mantendo na presença dele, então você tem que se manter humilde,
Cuidado, você não começar a se exaltar, achar que não precisa mais da graça, aí você vai cair. Entendeu? Efésios 2. Efésios 2, achar aí, pessoal? Versículo 9. Quem achou, diga amém. Versículo 8. Acharam? Porque pela graça sois salvos, que é o favor que nós não merecemos, né? Por meio de quê, pessoal? Por meio da fé. Isso não vem de quem? Aquele homem estava pensando que vinha dele. Que o jejum, sobre nós pecadores aí, ele achava que vinha dele. O outro não, o outro reconheceu, assim, eu tenho misericórdia que eu sou pobre pecador, preciso do Senhor. Esse não, aquele outro não, aquele outro achava que as obras dele, eu jejum 3 vezes por semana, do meu dízimo, ele achava que era das obras dele que ele ia ser salvo. Não é por causa disso, é pela graça. Claro que você tem que fazer o seu melhor para Jesus. Mas mesmo que você tiver feito o melhor possível, você ainda assim vai ser dependente da graça. E você vai continuar sendo uma pessoa falha. Então ele está dizendo que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso é o que, pessoal? Dom de Deus. Não vem da onde? Das obras. Ele achava que vinha das obras. Tem gente que às vezes a pessoa tem um cargozinho, tem um ministério, mas não sei o que, não sei o que. Entendeu? Já fiz isso, já fiz aquilo outro, pronto, está tudo certo. Lembra o que apareceu, que podia falar lá para Jesus? Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não sei o que. Aquele lá é o que estava pensando que ia ser salvo por causa das obras. Ué, mas em teu nome não profetizamos, Senhor? Não curamos enfermos lá, expulsamos demônios, trabalhamos pra caramba pelo seu nome? Mas da graça eles estavam caídos. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, ele se preocupou tanto de fazer a obra, que eles não se preocuparam com os próprios pecados deles, de se arrepender, de ser humilde, de perdão, de enxergar os erros deles. Mas ver que enxergavam só nos outros, porque eles expulsam demônios dos outros e um deles. Entendeu? Então ele está falando aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não é isso? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, não é maus obras não, boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Então nós não somos justificados por obra, nós não somos melhor do que os outros, nós somos mais santos, a gente tem que vigiar isso. Tem que, agora no comecinho acabou de entrar o ano de 2026, né? Ontem foi o primeiro dia, hoje é o segundo. Faz uma retrospectiva, né? Mas é da sua vida, dos seus sentimentos, de você. Procura ver quem você era, quem você é na presença de Deus. Se você não está começando a achar que você não precisa mais de Deus, se você está olhando mais o erro dos outros do que o seu, você tem que parar para pensar nisso, né? Senão você cai na graça. Você cai na graça, não, você cai e você vai ser
você acaba perdendo a graça de Deus. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus, vamos para o caminho santo. Escuta esse conselho de Deus, está no começo do ano. Errou, seja humilde para reconhecer o seu erro diante do Senhor, diante do seu irmão, da sua irmã, diante do seu pai, diante da sua mãe. Vai ver que você está precisando de um perdão, igual eu estava precisando da minha mãe. Mas se eu sujar um pouquinho, eu limpo logo. Tem gente que não limpa, não. Tem gente que está com coisa do ano passado todinho, que pecou contra a mãe e o pai, nem pediu perdão ainda. Já vai entrar o ano cheio carregando aquele troço, igual uma tartaruga. Mas pediu perdão logo e acabar com isso, não, a pessoa vai acabar carregando uma tartaruga mais fora. Vamos para o caminho santo, pessoal. Outra coisa, pessoal, preste bem atenção. Nós estamos entrando no ano de 2026, estamos? Sim ou não? Tem algumas coisas na nossa vida e no nosso jeito que a gente é que tem que mudar. Outra coisa é respeitar a liderança e respeitar os seus irmãos dentro da igreja. Porque se eu não respeito a minha família em Cristo, vai ficar difícil, gente. Você sabia que Jesus Cristo, Ele mora dentro de cada um de nós? Jesus disse o seguinte, que vós sois o templo de Deus, aonde Deus habita. Jesus, Ele mora em mim, Ele mora em cada um de vocês. Então deixa eu explicar uma coisinha, cuidado com certas brincadeiras dentro da igreja. Pastora, quando que a brincadeira é normal? Quando você não está ofendendo ninguém. Eu brinco com todo mundo aqui dentro da igreja, não brinco? Fala a verdade, eu não brinco com vocês. Mas eu ofendo vocês? A brincadeira, quando ela passa a ser ofensiva, ela já perdeu a graça, ela não é de Deus. Eu chego com o Luciene, para qualquer uma aí, para Marilda, e fico botando um montão de defeito na Marilda. É como se eu estivesse botando um montão de defeito em Jesus. Porque Jesus mora onde? Eu chego perto do meu irmão, cabeção, eu estou chamando Jesus disso. Eu estou criticando a obra que Jesus fez. Sabe quem que eu estou ofendendo? Quem eu estou ofendendo? Gente, a boca é para falar mesmo. Quem eu estou ofendendo? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pedestral. Se eu chego aqui, porcaria de pedestral, sabe? Mal feito, como é que pode? Rodelão horrível lá. Eu estou ofendendo isso aqui ou estou ofendendo quem fez isso aqui? Vamos supor que o cara que criou isso aqui, que fez isso aqui, estivesse sentado aqui do meu lado. Eu não sei que foi ele que fez, não sei. Eu estou botando cheio de defeito. Meu Deus, trabalho mal feito. Para que um modelão desse tamanho? Que horror. Você acha que a pessoa sentada ali, a pessoa que fez, tu acha que ela vai se ofender? Então, quando eu ponho defeito nos outros, eu estou ofendendo aquele que criou aquela pessoa. Você está entendendo? Cabelo feio, mas quem foi que fez aquele cabelo? Estão entendendo? Lá o nariz dele, mas quem fez aquele nariz? Eu não fiz o meu nariz, quem fez foi Deus. Eu estou ofendendo quem? Coisa feia, quer dizer que eu estou dizendo que Jesus fez uma coisa feia.
Gente, preste bem atenção. Esse tipo de coisa vai atrasar a sua vida, entristece Deus, aí você fica, mas não sei por que acontecem certas coisas na minha vida. Aprenda a respeitar os seus irmãos em Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. É como se fosse assim, eu fosse o braço, você é o outro braço, você é a perna, você é a cabeça, você é o tronco. Cada um de nós somos uma parte do corpo de Cristo. Aí eu boto um montão de defeito no Anderson. Ele é uma parte do corpo de Cristo. Eu estou querendo dizer o quê? Estou dizendo que o corpo de Cristo está ruim, está escangalhado, está cheio de problemas. Você está entendendo? Gente, é tão fácil a gente viver em paz. Então, acho que lá no céu tem isso. Então, a brincadeira ela é muito legal, muito saudável, desde que você não ofenda ninguém. Passou para o lado da ofensa, isso não é legal, é feio, é chato. E isso é porque dentro dessa igreja, porque tem igreja aí do jeito que está hoje em dia, a pessoa até processa tudo do jeito que está, a pessoa vai lá e processa. Danos morais, tudo hoje em dia é danos morais. Não se faz isso. Isso sem contar, você vai fazer isso dentro da igreja, mas você vai fazer lá fora, vai levar uma surra, porque lá fora o pessoal não é igual dentro da igreja, não. O pessoal não vai gostar. Vem cá, tu me chamou de quê? Aí, bom, deixa eu mostrar quem é isso aí. Tá? A pessoa toda arrebentada no hospital, se sobreviver, porque não vigiou. Não vigiou. A palavra de Deus diz o seguinte: seja tardio para falar e rápido para ouvir. Mas eu não posso brincar? Pô, eu brinco, gente. Eu não brinco com vocês. É legal brincar, rir, mas eu não vou ofender você, é diferente. Entendeu? Eu não vou ficar botando defeito em você. Você é meu irmão, minha irmã. Não posso fazer isso. Sim ou não? Então vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou, e pedir ao Senhor, Pai, que ajude a cada pessoa nessa noite ser fortalecido na sua palavra, que esse ano de 2026 cada um consiga, Pai, em nome de Jesus, ser abençoado por Ti. Oh Deus, que os sonhos venham se realizar, mas que em nome de Jesus cada um deles consiga colocar em prática a sua palavra. Nós sabemos que todos nós somos falhos, não existe ninguém perfeito, Pai. E nós somos dependentes da Sua graça, dependentes da Sua misericórdia. Por isso pedimos a Ti que o Senhor venha nos ajudar em nome de Jesus. Paralisa a ação de Satanás na prosperidade, no casamento, na vida dos filhos, da saúde, em todas as áreas da vida dessas pessoas. Eu mando que saia expulso em nome de Jesus. Oh Pai, toma cada pessoa em Tuas mãos. Consagra, Senhor, essa água, esse sabonete, esse sal. Pedindo, Senhor, que o Senhor põe o Seu poder que cura, que liberta, que transforma em nome de Jesus. E em seguida, Deus, o Senhor receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no Seu altar. Cubra cada um deles com o Teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos então na paz de Deus, que eu sei que essa noite está refrescando, então todo mundo vai dormir. Mas a ovelhinha vai dormir muito fresquinho hoje, né? Hoje vai ter sossego para dormir, tudo fresquinho,
Olha que refrescura, vai dormir até demais agora. Oi? Pensou em tomar banho? Ah, que isso, irmão? Calma desse. Rapaz do Senhor. Gente, Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, tá? Do YouTube, os nossos seguidores aí do YouTube. A paz do Senhor para todos e também grupo. Deus abençoe, tá? Um feliz Natal, feliz Ano Novo, já passou, espero que tenha sido uma bênção aí. Que seja um ano de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz.